turma! Tudo certo aí? Eu espero que sim, que todos estejam bem aí onde vocês estão. Estão se cuidando, bebendo muita água, comendo e se alimentando bem, comendo bastante nutrientes, frutas, legumes, verduras. Isso é importante, tá, gente? Cuidem muito da saúde de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a aula de hoje? Na aula de português de hoje, nós vamos corrigir as atividades da aula anterior, do livro, e a prof também diz para vocês, e vou explicar o que vocês farão hoje na aula de português, tá? Então, vamos lá. Na aula passada, nós reforçamos a ortografia do G e do J com uma cruzadinha. Vamos ver quais eram as respostas? Verifiquem lá se vocês acertaram lá no livro de vocês. Então, a número 1, ela dizia assim, a palavra que acompanha o substantivo indicando-lhe uma qualidade. O que vocês colocaram aí? Vocês colocaram o adjetivo? Perfeito, vocês acertaram, parabéns. A 2, destaque das qualidades positivas de alguém ou de um trabalho. Número 2, vamos procurar a 2. Aqui, ó. Elogio. Foi isso que vocês escreveram? E elogio é com G. Perfeito? Adjetivo é com J. 3. Fruta de perfume forte, rica em vitamina C. Ah, essa é moleza, né, gente? Número 3. Tangerina. O G com G de gato mesmo. 4. Parte da matemática que estuda pontos, retas, curvas e figuras. Então, a número 4. Cadê a 4? Aqui. É a geometria. Isso mesmo, de figuras geométricas, né? Que estuda as linhas, as curvas, os pontos e etc. 5. Comportamento que demonstra cuidado, atenção, delicadeza. Então, nós vamos para a número 5. Cadê a número 5? Prof. perdeu. Aqui, achei, ó. Gentileza, de gen, com G também. 6. Acúmulo de pó, lama, restos de comida, que é o número 6. Ou seja, sujeira. E sujeira nós escrevemos com J. 7. Quando não se come desde o dia anterior ou por um período de tempo, nós fizemos um jejum. E jejum, os dois sons que possuem sons G e Ju é com J, tá bom? Número 8. Pequena quantia em dinheiro que se dá a quem nos prestou um serviço. Uma gorjeta. Então, na primeira sílaba nós temos o go, que é com G, mas acompanhado da vogal O, ele tem som de go. E depois o G, que não é G de gato, é um J. Então, é gorjeta. Perfeito? E a número 9. Larva de certos anfíbios, como o sapo, a rã e a perereca. Então, a número 9, cadê? Aqui, girino, que também inicia com uma sílaba G, mas com G de gato. Fechou aí, gente? Conferido? Tudo certinho? Muito bom, eu espero que sim. Então, seguimos adiante, então, com as nossas atividades. Agora a correção das notícias, que era para vocês lerem, montar um título, né? Lembrando do adjetivo pátrio. Então, verifiquem aí se vocês acertaram. A questão de número 1 era para vocês reescrever o título, substituindo a expressão sublinhada, que é do Japão, por um adjetivo pátrio correspondente. Então, vocês fizeram mais ou menos assim, ou parecido, ou igual? Então, ficou assim, seleção olímpica japonesa. Então, nós trocamos aqui, gente, o do Japão pelo adjetivo pátrio japonesa. Chega a Aracaju, certo? Só trocamos do Japão por japonesa, perfeito? E a 2, vocês deveriam ler a notícia e escrever um título para elas e usando um adjetivo pátrio. Então, na primeira notícia dizia assim, pouco conhecido no Brasil, o escritor de Angola, José Luandino Vieira, ganhou o prêmio Camões, o mais prestigioso prêmio de literatura de Portugal, já concedido a brasileiros como Jorge Amado e Lígia Fagundes Telles. Então, essa notícia fala do quê?
de um escritor, o José Luandino Vieira, que ganhou um prêmio muito importante, o mais prestigiado Prêmio da Literatura de Portugal, né? Que já tinha sido concedido a outros brasileiros. Então, como nós poderíamos ter feito uma sugestão aqui, né, gente? Porque aqui não tem correto. Vocês poderiam fazer várias opções, várias sugestões de título. Mas o importante era que vocês colocassem um título que correspondia à notícia que foi dada para vocês. Então, sugestão do primeiro título: escritor angolano. Por que angolano? Porque ele é um escritor de Angola, tá dizendo aqui. Então, o adjetivo pátrio que nós vamos colocar aqui para nosso título é angolano, que é o adjetivo pátrio de quem mora na Angola. Então, o título ficaria assim: escritor angolano ganha o prêmio Camões. Mas vocês podem fazer de diferentes formas também, tá? O importante é que vocês coloquem realmente o adjetivo pátrio do José Luandino, que é angolano, tá? Na próxima notícia, nós temos uma notícia que traz a seguinte informação. Um dos mais importantes artistas de teatro do Amazonas, Nonato Tavares, é o tema de um livro a ser lançado no próximo dia 3 de dezembro. Nonato Tavares, Teatro, Memória e Resistência. Traça um perfil do diretor, ator, cenógrafo e fundador da Companhia Vitória Régia, em atividade há mais de 30 anos em Amazonas. Então, resumindo, o que essa notícia está trazendo de informação para nós é que um artista, né, o Nonato Tavares, ele foi o tema de um livro lançado em dezembro. E o título do livro era Nonato Tavares, Teatro, Memória e Resistência, onde esse livro traçava um perfil do diretor. Ele é ator, cenógrafo e fundador de uma companhia chamada Vitória Régia também, que estava em atividade há mais de 30 anos em Manaus. Então, como que nós poderíamos fazer o nosso título? Uma sugestão, né? Artista do teatro amazonense, né, que a prof falou para vocês lá quando a prof estava explicando a atividade, que a cidade de onde está se referindo o Nonato Tavares era Amazonas. Então, com certeza, nós iríamos utilizar ela para dar um adjetivo pátrio para o título. E uma sugestão é: artista do teatro amazonense é tema de livro. Finalizamos, né? Breve e curto. Então, no título, nós não colocamos um ponto, tá, gente? Título não se ganha ponto. E escrito com letra maiúscula. Início de frase sempre com letra maiúscula. Mas como aqui é um título, então a frase não recebe um ponto final. Beleza? Muito bem. Então, continuando aí. O importante aqui era vocês colocarem no título um adjetivo pátrio que corresponde à notícia que foi oferecida para vocês analisarem. Certo, gente? Então, muito bem. Seguindo adiante, então, nós temos mais uma atividade referente à ortografia, que é a ortografia ES, com acento circunflexo no E, e ESA. Mas onde a gente utiliza isso, prof? Nos adjetivos pátrio. É quando nós classificamos os gêneros com adjetivos pátrios em masculino e feminino, né? Vamos ver exemplos, então, e ver o que o livro sugere para nós? Primeiro, nós vamos ler esse quadrinho verde aqui para nos localizarmos e situarmos aqui na situação, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo, consegui sublinhar. Isso, ó. Então, acompanhem lá no livro de vocês com a prof. Os adjetivos terminados em es e esa indicam a origem ou procedência de pessoas ou coisas, ou seja, que vai dar um adjetivo pátrio, tanto para pessoas quanto para coisas, né? Por exemplo, que coisas são essas, prof? Um navio atracou, ou um navio francês atracou no litoral brasileiro, no porto do Brasil. Então, o navio francês, eu estou dando um adjetivo pátrio não agora para uma pessoa, mas eu estou dando para um objeto, para um meio de transporte, que é o navio. Então, o es e o esa é utilizado para indicar a origem ou a procedência
de pessoas e também de coisas, né? Até mesmo um livro italiano, um livro português, um livro francês. Todos os objetos que se originam de um determinado lugar, eles vão ganhar um adjetivo pátrio também, tá, gente? Então, essas terminações são escritas sempre com S, sempre com S. Por mais que tenha aquele som de Z, né? Por exemplo, francesa ou holandesa e outros com som de Z, mas eles sempre serão escritos com S. É ESA com S e ES com S também, tá? Então, mais exemplos aqui para vocês. Olha só: jardim holandês, tulipa holandesa, produto chinês, roupa chinesa. Então, aqui está classificando, ó, masculino holandês, que se refere ao jardim, né? Jardim é um substantivo masculino. Então, holandês ou o adjetivo pátrio também deve acompanhar dessa forma. Tulipa holandesa, tulipa é feminino, então holandesa é o adjetivo correto para ela. O chinês, produto masculino, chinês se refere a um adjetivo masculino também. E roupa chinesa a um substantivo feminino, por isso chinesa, certo? Muito bem, então agora vocês irão resolver as atividades de hoje, lembrando sempre que quando nós fizemos a terminação de adjetivos e queremos classificá-lo com masculino e feminino, para masculino, es, com acento, né? Aquele es com o circunflexo, esse aqui. Então, es. E esa, que não é com Z, mas sim com S, para adjetivos pátrios correspondentes, tá bom? Vamos então para as atividades. Agora vocês irão completar aqui a primeira atividade com o adjetivo pátrio correspondente. Então, mulher nascida na Holanda, como que ela vai receber um adjetivo pátrio? E o homem que é nascido na Holanda? Número 1. Inesperadamente, a minha tia Inês soltou na rua o meu cãozinho pequinês, mas foi-lhe perdoado esse grave pecado. O padre só disse: nunca mais peque, Inês. Letra A. Circule o adjetivo pátrio que aparece no poema. Então, vocês vão localizar o adjetivo pátrio que está aqui no poema. Letra B. Qual é o lugar de origem correspondente ao adjetivo pátrio que você circulou? Se você encontrou um adjetivo pátrio, ele está representando um lugar de origem, né? Por exemplo, blumenauense é um adjetivo pátrio. Blumenauense está correspondendo ao quê? A Blumenau, certo? E vocês então vão dizer também a que lugar esse adjetivo que vocês circularam está correspondendo. Na letra B, sublinhe no poema o substantivo ao qual esse adjetivo se refere. Então, vamos lembrar. Substantivo é tudo aquilo que recebe nome, ou seja, é a classe de palavras que nomeiam os seres. Então, qual substantivo aqui o adjetivo que você circulou está se referindo? E adjetivo é qualidade, característica e também vai classificar o lugar de origem onde a pessoa nasceu, beleza? E na letra D, você vai escrever a forma feminina desse adjetivo pátrio. Isso então quer dizer que ele está na forma masculina, beleza? A 2, vocês irão completar com os adjetivos pátrios correspondentes. Então, para menino e para menina, assim na letra B também, e na letra C. A 3, vocês irão ordenar as letras dos quadros e completar as frases. Então, ganhei uma boneca, e aí vocês vão ordenar. Elas estão todas embaralhadas aqui, vocês vão tentar descobrir qual é o adjetivo pátrio e de que cidade, estado ou país ela está se referindo esse adjetivo que ela recebeu, beleza? Assim na letra A, na letra B e na letra C também, certo? Tem um não confunda aqui para vocês não esquecerem. Em utilizar palavras com a letra C ou QU, então vocês irão completar com atenção, né, para não errar, porque tudo que a gente
pensa, reflete, para, a gente consegue lembrar e fazer corretamente, tá? Então, vocês vão fazer com atenção. E na próxima aula, a gente corrige para vocês verem o quanto vocês acertaram, beleza? Muito bem. Continuando, então, a prof deixou para vocês lá nos slides de hoje que vocês também farão memória visual, certo? E o que memória visual pede para nós? Então, está aberta a temporada do Grande Mundial de Velocidade. Vocês irão completar as frases com o adjetivo pátrio correspondente ao país de origem dos pilotos. Complete as palavras dos carros com GE, GI, JI ou JI e descubra a cor dos capacetes. Então, vocês vão pintar os carros que vocês completaram com GE de verde, com GI de rosa, com JE de azul e com JI de amarelo, certo? Então, vocês irão resolver esse probleminha aqui para nós, beleza? E pintar bem caprichado, né? Quando vocês terminarem, vocês têm desafios pela frente. Isso mesmo, ajudar o nosso detetive Carlos Buriti com mais uma missão. E nessa missão, para conseguir ajudar, vocês deverão resolver alguns desafios que só vocês que estudaram o conteúdo podem responder e ajudar ele, certo? Muito bem. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Façam com atenção memória visual, que a prof sabe que vocês gostam de fazer. Na próxima aula, a gente corrige as atividades, corrige o Vamos Jogar e também o memória visual. E eu deixei para vocês na aula de hoje mais um episódio de uma série, O Chico na Ilha dos Jurubebas, para vocês assistirem e se divertir um pouquinho, tá? Falando um pouquinho também sobre alguns assuntos da língua portuguesa. Ah, e um jogo bem legal também dessa série, certo? Deixei as instruções lá para vocês saberem certinho em qual vocês devem ir hoje, tá bom? Então, por hoje é só, meus amores. Um beijo, façam com atenção, com dedicação, e na próxima aula a gente se vê, tá bom? Beijo gigante para vocês, se cuidem, tchau!